Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, domingo dia 13 de dezembro de 2020, o domingo que o Senhor já preparou, já estabeleceu, já concretizou, já documentou sobre a tua vida, a tua história de vida, a tua casa, tua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e você tenha, assim, um domingo muito especial, maravilhoso, para quem está descansando de descanso, para quem está trabalhando, um dia produtivo, de realização, de conquista, de vitória, em nome de Jesus, e que esse dia se manifeste de maneira boa, perfeita e agradável sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque é a vontade do Senhor. Estamos lendo a palavra do Senhor e sempre agora aos domingos, né? Por causa do Natal, a gente vai falar um pouquinho parar um pouquinho com Mateus, né? O estudo de Mateus, a gente está em Mateus capítulo 6, falando sobre não andeis ansiosos com aquilo que deveis de comer ou de vestir, e aí todo um conceito, né, como reino dos céus, sobre esse tema que é tão caro à humanidade, né? A ansiedade. A ansiedade, já diria alguns, e a Organização Mundial da Saúde já estabeleceu como sendo a enfermidade do século XX e já está atravessando o século XXI também, né? Atravessou o século XXI e ainda a ansiedade é um mal, né, que assola a humanidade no século XXI, que é a ansiedade. E a gente tem conversado a respeito da ansiedade, mas hoje, domingo, eu estou falando sobre o Natal. Comecei domingo passado falando sobre Gênesis capítulo 3, versículo 15, sobre a primeira profecia, a profecia do Senhor, quando Adão e Eva, na queda, né, no pecado, na transgressão à ordem de Deus, e o Senhor falou que aquele momento seria estabelecido, mas também seria único, porque a partir daquele momento a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente e o herdeiro ou descendente da serpente lhe morderia o calcanhar. E a gente conversou bastante sobre isso domingo passado, e agora, dando continuidade às profecias do Senhor, eu quero ler com você Gênesis capítulo 12, versículo 13. Gênesis 12, 13. Está lá no comecinho da Bíblia, Gênesis, né? Gênesis é um livro maravilhoso, porque tudo começa em Gênesis. E os nossos estudos também, né? Os nossos estudos sempre vão começar em Gênesis. Gênesis é das palavras do Senhor, né? Da Bíblia. Gênesis é um livro importantíssimo. O que seria de nós se não houvesse o livro escrito por Moisés, o livro de Gênesis? Gênesis capítulo 12, versículo 13, diz assim. Bom, versículo 10, vou ler só um pouquinho antes, só para a gente se localizar e aí a gente vai conversando. Gênesis 12, versículo 10 diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão, nesse tempo Abraão chamava ainda Abrão, né? Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Ora, bem sei que as mulheres... desculpe, eu estou lendo errado. Gênesis capítulo 13, estou lendo Gênesis capítulo 12. Perdão. Gênesis capítulo 13... É isso mesmo. Perdão. Já me achei. Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Apaga, volta a fita, apaga a fita. Né? Eu sou do tempo da fita. Volta a fita. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Eu estava lendo errado. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Agora sim, versículo 3.
Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Deus falando para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, pois partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. A palavra do Senhor aqui está como que profetizando sobre Abrão. Abrão, 75 anos, já de uma certa idade, sua esposa Sarai, naquele tempo ela chamava Sarai ainda, né? Depois é que ela tem o nome mudado para Sara, mas Sarai tinha já uma certa idade também. Ambos eram estéreis, nem Abrão nem Sarai poderiam ter filhos e não tiveram filhos, já estavam com uma certa idade, uma idade avançada para ter filhos, e a palavra do Senhor fala que o Senhor apareceu a Abrão e disse: Abrão, sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. E Abrão, ouvindo aquilo, se posicionou, pegou a sua casa, os seus bens, as suas posses, sua esposa, seus funcionários, seus empregados, e saíram da terra dos seus pais e da terra na qual até então ele havia vivido. Aonde fica Padã Arã, né? Onde ficava essa região? Ela pertencia ao império, o primeiro império da Babilônia. A Bíblia fala de 3 Babilônias, né? A Babilônia aqui do tempo de Abraão, do tempo dos patriarcas, a Babilônia do tempo de Daniel, lá do tempo de Nabucodonosor, 500 anos antes de Cristo, e depois fala de uma terceira Babilônia, que é a Babilônia lá, assim, mais com um olhar espiritual, a Babilônia do livro de Apocalipse. São 3 Babilônias. Abrão habitava nessa primeira Babilônia, que era o império, né, na antiguidade, nos tempos antigos, e ele fazia parte dessa região. Uma região, obviamente, claro, totalmente idólatra, totalmente, assim, ímpia aos olhos da lei de Moisés, aos olhos da palavra de Deus, não tinha nada a ver, não tinha qualquer conceito de Deus, mas Deus se manifesta a Abrão. Quem era Abrão? Abrão era uma pessoa considerada nobre, uma pessoa que habitava naquela região, mas já tinha posses, já tinha uma certa condição financeira, material e principalmente uma certa condição política. Era uma pessoa que representava um número de pessoas, né? E ele tinha realmente uma condição, uma constituição diante da sociedade. Era alguém eloquente, era alguém de divisas, vamos dizer assim, e aí o Senhor o chama e o Senhor se manifesta a ele. Abrão ouve a voz do Senhor, tal qual o seu antepassado Noé, exatamente do mesmo jeito. Ele ouve uma vez a voz do Senhor e se propõe a obedecer e a fazer aquilo que o Senhor havia falado para que ele fizesse. Então, eu falei domingo passado de Jesus, o herdeiro de uma mulher, como diz lá em Gênesis 3, versículo 15. Em Gênesis 12, versículo 3, eu falo de Jesus, o herdeiro de Abraão. E o que significa isso? Significa que Jesus, ele herdou uma constituição. Estou falando de Jesus como homem, né? Jesus, aquele que se manifestou como homem e habitou entre nós, como diz a palavra. E ele é herdeiro de Abraão
em relação também ao sentimento de Abraão. Por quê? Porque Abraão, ao ouvir a voz de Deus, ele não teve dúvida. E a Bíblia chama Abraão, vai chamar mais tarde, Hebreus vai falar sobre esse assunto, e outros textos também, Paulo também vai falar em Gálatas, que Abraão, ele é chamado do pai da fé. Por que o pai da fé? Porque ele foi o primeiro a crer. Porque ele germinou no seu sentimento, germinou na sua intenção de vida, obedecer ao Senhor, a ouvir a voz de Deus e obedecer. Né? No hebraico, obedecer vem de uma expressão que na língua judaica é chamar. Chamar significa ouvir, mas também chamar significa obedecer. Ouvir e obedecer é a mesma palavra, é o mesmo conceito. Ou seja, Abraão ouviu. Ou seja, Abraão, no caso aqui, nesse momento ainda, né? Abrão, né? Sem o segundo A, Abrão obedeceu. Abrão ouviu. E Abrão se posicionou favoravelmente àquela palavra. Então Jesus, ele é herdeiro exatamente desse sentimento, desse conceito, desse espírito. E aqui eu falo espírito como sentimento, né? Porque a gente pode também traduzir aqui na palavra do Senhor espírito como sentimento, né? Ah, fulano não entendeu o espírito da coisa. Quando eu digo assim, o fulano não entendeu o espírito da coisa, eu estou dizendo, fulano não entendeu o sentimento daquela circunstância. Ele não entendeu aquilo que aquela circunstância quer passar, quer ensinar, quer nos instruir. Então fulano não entendeu o espírito. É exatamente a mesma coisa. Jesus é herdeiro de um sentimento, é herdeiro de um espírito. Qual o espírito? Da vontade do Pai, da obediência à vontade do Pai, da capacidade de se prontificar a tomar decisões por causa da vontade do Pai, em cima da vontade do Pai, de maneira favorável, de maneira completamente despojada, de maneira, desculpe a palavra, de maneira até inconsequente, como foi a atitude de Abraão. Alguém já velho, idoso, com a sua esposa já idosa, com seus funcionários, já num ambiente, vamos dizer assim, num ambiente moderado, bom, né? Já com as suas condições financeiras, materiais, profissionais, uma pessoa que não precisava provar nada mais para ninguém, alguém já realizador, já vencedor, uma pessoa com uma certa proeminência política, social da época, pura e simplesmente pega todas as suas coisas e se transforma e se torna nômade por decisão pessoal. Então, a gente está falando sobre Mateus, então falar sobre Mateus é falar sobre rei é falar sobre reino, né? Então, a gente sempre conversa a respeito, eu falo, viver o reino dos céus é uma questão de decisão. Aliás, tudo de Deus passa pela minha decisão, pela minha voluntariedade, pela minha condição de capacidade mental, racional, de decidir ser, de decidir fazer, de decidir agir. E eu vou além, de decidir pensar, decidir sentir. É uma decisão. Tudo na nossa vida passa pela decisão. É por isso que Paulo fala em Romanos 12, que eu preciso oferecer o meu corpo santo e agradável a Deus, que é o meu culto, que é racional, ou seja, culto
espiritual. Por que culto espiritual? Porque é um culto onde eu decido. Eu não compro algo, não me vem engarrafado uma proposta, não. O Senhor me ensina, o Senhor expõe as suas verdades. Ele abre esse cardápio de providências e ele me aconselha, né? Aquilo que a gente lê em Deuteronômio. Deuteronômio diz assim: olha, vocês precisam escolher o bem ou o mal. Depois o Senhor diz: vocês precisam escolher a saúde ou a enfermidade. Depois ele diz ainda: você precisa escolher a maldição ou a bênção. Eu proponho a bênção. Eu proponho a vida. Eu proponho a saúde. Mas cabe a mim decidir, como cabia a Abraão decidir. E Abrão, ele decide favoravelmente. Exatamente o contrário de Adão e Eva. Por que o contrário? Porque Adão e Eva foram colocados num ambiente totalmente perfeito. Como eu sempre falo para você, né? Lá não tinha problema de poluição, camada de ozônio, nada disso. Era a melhor planta, era a melhor agricultura, era a melhor atmosfera, era o melhor oxigênio, eram as melhores condições climáticas, era o melhor bioma, era o melhor ecossistema, mas ele decidiu não obedecer. Abraão não, é o contrário. Abraão está numa terra inóspita, numa terra desfavorável a qualquer coisa que diz respeito às coisas de Deus. Era uma terra hostil em relação à pessoa de Deus. E Abraão, com toda essa condição negativa e desfavorável, ele decide: eu vou ouvir, eu vou obedecer e vou embora dessa terra. E exatamente, Jesus é herdeiro dessa condição, desse sentimento, dessa atitude racional. E quando nós comemoramos o Natal, nós estamos comemorando exatamente, não é mais uma celebração, não é mais uma festa, não obstante ser festa, não obstante ser celebração, não obstante ser uma data, vamos chamar assim, comercial, uma data de interesses escusos, interesses outros, mas quando nós aqui da parte de dentro, nós que somos da parte de Deus, comemoramos e celebramos o Natal, nós estamos celebrando exatamente esse sentimento que começou em Abraão e que se manifesta e se concretiza em Jesus Cristo. Por que em Jesus Cristo? Porque a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Abraão em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Abra comigo a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Oi, Bispo Antônio, bom dia, Deus abençoe. Oi, Cida, bom dia, paz do Senhor. Eu vi que entrou a outra Cida, né, que falando de uma postagem que eu fiz no Instagram. Bom dia, Cida, também, Deus abençoe, um dia maravilhoso sobre vocês, famílias, né? Para quem já tem netinhos, o Senhor abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, derrame um domingo muito especial, um domingo que já estamos comemorando o Natal, né? Já estamos aí às portas, às vésperas de uma data tão importante para nós, que é a data onde nós comemoramos a manifestação da palavra de Deus profética. Comemoramos a concretização, a manifestação física daquilo que o Senhor havia profetizado, por exemplo, hoje em Gênesis capítulo 12, do versículo 1
a 3. Romanos capítulo 8, de 15 a 17, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, ou seja, o sentimento de escravidão, a mente de escravo. Diz aqui assim: para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, o sentimento, a decisão de ser adotado. Por quem? Pelo Pai. Baseados no qual clamamos Abba Pai. Ou seja, baseados no qual clamamos Pai. Na lógica mosaica, na lei mosaica, né? Não se podia chamar Deus de Pai no sentido de uma intimidade, no sentido de quebrar os protocolos, porque Deus, é o Yahvé, né? Se chamava Deus naquela época, quando, eu já falei para você, quando o escriba ia escrever, né, o tetragrama YHWH, Yahvé, né, ele mudava de roupa. Ele estava escrevendo, compilando a lei de Moisés. O que ele fazia? Ele deixava lá a sua pena, né? Colocava respeitosamente o pergaminho sobre a bancada, ele saía daquele lugar, ele se banhava, ele trocava de roupa, e aí ele ia escrever o tetragrama Yahvé. Ele escrevia o tetragrama Yahvé, de novo, ele saía, ele se banhava, mudava, agora colocava a roupa normal, vamos dizer, de escriba, e aí ele voltava a compilar, ou seja, para ele escrever o nome de Deus, que seria, entre aspas, mais um apelido, porque não se usava falar o nome de Deus, né? A boca do homem era considerada impura, profana, completamente distante do sagrado, do santo. Então o escriba escrevia o apelido de Deus dessa maneira. Então quando Deus diz aqui, no qual baseados clamamos Abba Pai. Que intimidade é essa? Chamar Deus de Pai? Mas diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, e aqui está, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha aqui a nossa paternidade. Olha aqui o nosso documento, a nossa certidão de nascimento. A nossa certidão de nascimento foi compilada lá no mundo espiritual quando Jesus nasceu. Quando Jesus se propôs a vir ao mundo em carne, habitar entre nós, viver como homem, como filho de Adão, não obstante ele ser o segundo Adão, mas viver como se fosse um filho de Adão, sofrer, morrer morte de cruz, ressuscitar ao terceiro dia, para que eu e você tivéssemos assinado pelo sangue do Cordeiro de Deus essa certidão. Sabe quando a gente tem filho, né? Que a gente corre lá no cartório para levar a documentação do hospital, maternidade, dizendo que o filho nasceu, e a gente corre lá no cartório para levar os documentos, para que a certidão seja lavrada, seja compilada, e ali, né, o escrivão, né, o representante legal ali, ele assina. Então Jesus assinou com o seu sangue. Ao terceiro dia, ele assinou, ele sacramentou, ele testificou que nós somos herdeiros, ou melhor dizendo, co-herdeiros com Cristo, nas regiões celestiais,
para toda a eternidade, para todo sempre, para toda a nossa existência, a partir de agora, é nossa existência eterna em Jesus Cristo, de que nós somos co-herdeiros, porque o primeiro herdeiro, o primogênito, o gerado primeiro, ele abriu essa chance, ele abriu essa oportunidade, ele abriu esse espaço. Então, quando eu e você comemoramos o Natal, nós estamos celebrando, estamos comemorando, estamos ratificando, confirmando, concordando sobre esse documento espiritual, sobre esse testamento assinado. Esse testamento é estabelecido em verdade de que nós somos co-herdeiros em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Por quê? Porque tragada foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória. E a vida venceu a morte. O nosso Redentor está vivo. Passou pela morte, mas ressurgiu. Ressuscitou ao terceiro dia. Isso é Natal. O Natal é um momento maravilhoso. O Natal é a alegria, é o declarar as boas notícias. E lá, voltando em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 a 3, a Bíblia fala que quem Abraão abençoasse, seria abençoado. E quem fosse maldição, amaldiçoasse Abraão, seria amaldiçoado também. Por quê? Porque Abraão carregava o motivo da vida. Ele carregava a capacidade de abençoar. Então é isso que significa evangelho. Significa as boas notícias. E o que é abençoar? É trazer a palavra de bênção, é trazer a palavra de verdade, é profetizar e declarar sobre a tua vida e você sobre a minha vida, e nós declararmos esse ambiente que decidimos viver, que nos posicionamos em viver, esse espírito, esse sentimento de vida, de eternidade, de herança, de herdeiro em Jesus Cristo. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E a palavra em João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: todos quantos o receberam quem? Jesus Cristo. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Em João capítulo 3, o Senhor fala para Nicodemos, né? Jesus fala para Nicodemos: importa nascer de novo. E Nicodemos, como mestre, como rabino, né, do rabinato ali, ele era o chefe do rabinato, porque era a pessoa mais antiga, né? Era o chamado, né, como a gente ouve hoje, né? Decano, era chamado decano. Ele era o mais velho, portanto, ele era o mais, ou vamos dizer assim, o mais respeitado, o mais respeitável, o que tinha e detinha mais conhecimento. Era um homem de autoridade, de constituição rabínica. E ele diz para Jesus Cristo: não tem como ver aquilo que você faz e não saber que você vem da parte de Deus. E Jesus fala: importa nascer de novo. E aí o rabino Nicodemos pergunta para o rabino Jesus: como nascer de novo? Voltaria eu, depois de velho, ao ventre da minha mãe? E Jesus responde: não. Quem nasce da carne é carne. Importa nascer do Espírito. Ou seja, desse sentimento, dessa decisão, dessa abertura, desse ambiente proposto pelo Senhor. Crer no coração e declarar com a boca que Jesus é o nosso Senhor. Por que Ele é nosso Senhor? Porque Ele adquiriu uma constituição, uma divisa, uma patente para ser chamado o Filho de Deus, o herdeiro
de todas as promessas. E Ele nos convida a sermos co-herdeiros com Ele, em nome de Jesus. É Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz herança bendita. Feliz herança eterna em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Daqui a pouco tem mais, às 4h30 eu volto, hoje é domingo, então nós vamos colocar diante do Senhor nossa vida, nossa casa, nossa família. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco todos os teus servos que estão aqui comigo em comunhão, aqueles que entrarão mais tarde, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, mas Senhor, nós estamos em comunhão bendita, comunhão no nome daquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Por isso, ó Deus, que nós vivamos esse sentimento de Natal, mas é o verdadeiro sentimento de Natal, o verdadeiro espírito do Natal, que é o Senhor Jesus nasceu, o Deus que se tornou homem, o Deus que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas desejou ser homem, limitado e completamente destituído de todo poder e toda glória, para que como homem pudesse nos salvar, pudesse se declarar Senhor e co-herdeiro conosco. Por isso, ó Senhor, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre os Teus servos, meus pais, meus tios, minhas tias, meus primos, Senhor, netos, filhos, Tua glória, Tua graça, sobrinhos, ó Deus de maravilhas, tios, avós, pais, marido, esposa, o Senhor se derrame sobre cada um, curando, visitando, restaurando. Bispo Antônio, Cida, as 2 Cidas, o Senhor abençoe, filhos, netos, Tua graça, Tua glória se derramando, visitando com cura, com saúde, visita o nosso corpo, ó Deus, os que estão em tratamento, nós que estamos em tratamento, derrama-te, ó Deus, como a instrumentalidade da Tua cura, da Tua saúde, sobre cada um de nós, em nome de Jesus, sobre Kátia, sobre o Bispo Antônio, sobre a Dona Nadir, seu Toninho, seu João, Dona Dária, Tua graça, Tua glória se derramando, curando, visitando, restaurando, renovando, restituindo, reconstruindo, ressuscitando. Deus de maravilhas, toca, visita, cura, restaura, toca no nosso Brasil, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado como povo brasileiro, como nação, sara a nossa terra, liberta a nossa terra, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida e você viva um domingo maravilhoso. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, o almoço, o domingão. O Senhor esteja sobre a tua vida, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o Senhor te abençoe. Até às 4h30 da tarde. Vamos falar sobre herança, sobre Jesus herdeiro e nós conjuntamente com ele herdeiros de todas as promessas nas regiões celestiais. Um beijo para você, Deus te abençoe, até às 4h30. Fica na paz, tchau, tchau.